Efésios 6, e vamos terminar o estudo da carta aos Efésios. Chegamos ao último sermão na carta aos Efésios. Um total de 23 sermões nesta maravilhosa carta. Se eu ficar inspirado pela Sandra, que escreveu um livro, não é, recentemente, onde está o Napoleão, talvez esses sermões sejam depois elaborados para a publicação de um livro, de um comentário aos Efésios. 23 sermões. Como igreja, nos últimos 10 anos, já terminamos o estudo de 19 livros da Bíblia. Ainda falta muito. Faltam 47. O nosso próximo livro que iremos estar a estudar será Abacuque, provocando uma dieta equilibrada entre Novo Testamento e Antigo Testamento, porque todo ele é a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Assim será se o Senhor permitir. E vamos ver até onde o Senhor irá permitir que estudemos a sua palavra. Voltando à carta aos Efésios, nesta carta nós vimos que é uma pequena carta, mas sublime e gloriosa carta, tida como uma das obras-primas do apóstolo Paulo. Não julguemos nunca nenhum livro pelo tamanho do mesmo. Esta carta é pequena. Tem apenas 6 capítulos. Os primeiros 3 capítulos desta carta, para aqueles que talvez estão somente a apanhar hoje o primeiro sermão em Efésios, eu não quero que tu fiques totalmente perdido. Nos 3 primeiros capítulos desta carta, Paulo fala sobre a história gloriosa do Evangelho. Paulo fala sobre a história da nossa redenção. A história da nossa salvação. Ele começa no capítulo 1 a dizer que a igreja, os santos, os salvos, são um povo eleito desde a eternidade por Deus Pai. Ainda no capítulo 1 ele vai dizer-nos que essa salvação, justificação, só é aplicada a nós por meio da obra do seu Filho, Jesus Cristo. Executada pelo Filho, e também Paulo acrescenta, aplicada pelo Espírito Santo que habita em nós. Fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, agora habita em nós. Ainda no primeiro capítulo diz que nós somos o povo mais rico à face da terra. Não pensando tanto em bênçãos materiais. Paulo diz que somos um povo abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 2, vai desenvolver um pouco mais sobre a história da nossa salvação. Ele começa da seguinte forma ao capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estávamos mortos e o Senhor, pela sua graça, nos deu vida. Capítulo 3, Paulo vai dizer que não apenas fomos reconciliados com Deus, mas fomos reconciliados com o povo de Deus. De todos os povos, Deus fez um só povo. Entre judeus e gentios, já não há mais inimizade entre os povos, entre as etnias, entre as línguas, entre as culturas. No fundo, no reino de Deus não há mais portugueses, nem brasileiros, nem angolanos, nem americanos, nem chilenos, nem ucranianos e por aí fora. Existe um só povo, é a nação santa de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. É todos aqueles que foram reconciliados com Deus e com o povo de Deus. Somos uma só família, a família de Deus. Estes são os primeiros 3 capítulos desta carta. Nos últimos capítulos desta carta, Paulo vai falar, e nós já vimos, os efeitos da salvação, de sermos o povo de Deus, do Espírito Santo habitar em nós, os efeitos do poder do Evangelho em transformar os nossos corações. Capítulo 4, primeiro, começa a falar para uma família mais alargada, a igreja. Por isso é que vai falar,
Se verdadeiramente vocês têm o Espírito de Deus, e se sois filhos de Deus, então vocês irão viver em unidade. Essa é a marca da igreja, de uma verdadeira igreja. Unidade. Quem promove a desunião não tem o Espírito de Cristo, por outras palavras. E Paulo diz que aquilo que nos une, na verdade, nós temos muitas coisas, olhemos só à nossa volta, temos tudo para dar errado. Diferentes gostos, diferentes opções políticas, diferentes clubes de futebol, ou times de futebol. Nós temos diferentes opiniões. Nós temos diferentes culturas, línguas. Temos tudo para dar errado. A única coisa que faz estarmos juntos e unidos é os efeitos do Evangelho em nós. O amor de Deus foi derramado em nós, que agora estendemos uns aos outros. Nós também temos tudo para dar errado porque pecamos uns contra os outros. Ou não? Quantas vezes não falamos mal uns para com os outros? Quantas vezes até não mentimos uns aos outros? Quantas vezes não falamos mal do nosso irmão ou da nossa irmã? Temos tudo para dar errado. A única coisa que nos faz permanecer juntos é os efeitos do Evangelho em nós. Continuamos a responder com amor, perdão, com graça e misericórdia, da mesma forma que recebemos de Deus. É isto que Paulo está a dizer, capítulo 4, de uma maneira resumida. Capítulo 5, ele vai agora para a família mais específica, o lar. Ele vai falar para maridos e esposas, para pais e filhos, para servos e senhores, ou traduzindo para a linguagem de hoje, para patrões ou empregados. E ele vai falar de cada uma das suas responsabilidades, que não são nada fáceis. E somente é possível serem o homem ou a mulher que Deus deseja que eles sejam, ou que Deus deseja que nós sejamos, somente é possível não por nós, mas pela obra do Espírito de Deus em nós, em transformar-nos, em renovar-nos e em capacitar-nos para ser esse marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Para ser essa esposa fiel e submissa à autoridade do marido no lar. Para ser esses filhos obedientes aos seus pais e para serem pais que sejam justos para com os seus filhos e não os provoquem à ira. Isso somente é possível pelo Espírito de Deus em nós. Necessitamos do mesmo? Capítulo 6 desta carta vai falar Paulo, e vimos no último sermão, não do domingo passado, porque eu não estava aqui, mas no último sermão em Efésios, nós vimos que estamos numa batalha espiritual. De modo geral, estamos todos numa batalha espiritual. Esse inimigo formidável e poderoso que é o diabo. E a nossa verdadeira luta, nós vimos que é contra o mesmo. A nossa luta, diz Paulo, não é contra carne e sangue. Não é contra o meu irmão e a minha irmã. As discórdias, as discussões, as divisões, não é fruto do meu irmão ou da minha irmã. Ou da pessoa que está mais próxima a mim. É fruto daquele que age em todas as coisas com os seus tentáculos para produzir o mal e fazer-nos cair e derrotar-nos e destruir a igreja. Estamos numa batalha espiritual. E nós vimos que somente é possível vencer essa batalha espiritual com a armadura de Deus. E nós vimos que também que essa armadura de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele é a nossa armadura. A sua obra que nós acabámos de cantar, celebrar com a ceia do Senhor, a justiça que temos nele, a fé que temos nele, a salvação que temos nele, o capacete da salvação e a sua palavra, a espada do Espírito. A palavra de Deus. A palavra de Cristo é a nossa armadura. Mas ainda não terminou a carta aos Efésios. Agora nós temos Efésios 6, do versículo 18 ao 24 para terminar. E hoje iremos ver que há algo ainda mais fundamental para vencermos a batalha espiritual. Vamos ver que há algo fundamental para nós tomarmos posse, para nós praticarmos, para perseverarmos até ao fim. Para, na verdade, sermos triunfantes nesta vida, diante de inimigos tão poderosos e da realidade tão dura desta realidade em que nós estamos, esta vida amaldiçoada pelo pecado. O apóstolo Paulo vai falar sobre o mesmo. Sabem porquê? Porque nós vivemos com uma realidade dentro de nós e fora de nós. Fora de nós já sabemos, eu já falei sobre o mesmo, o inimigo das nossas almas, diabo, Satanás e os seus demónios. Mas também dentro de nós,
Alguém disse o seguinte, esta frase: o pecado te leva mais longe do que tu queres ir, te mantém mais tempo do que tu queres ficar e te custa mais caro do que tu podes pagar. Vou voltar a repetir. O pecado te leva mais longe do que tu queres ir, te mantém mais tempo do que tu queres ficar e te custa mais caro do que tu podes pagar. Alguém sabe quem é que disse esta frase? Pode levantar a mão se alguém souber quem é que disse essa frase. Alguém sabe quem é Ravi Zacarias? Ou quem foi Ravi Zacarias? Levanta a mão bem alto quem sabe quem é Ravi Zacarias. Um evangelista, um apologista cristão famoso. Ele disse esta frase quando estava a viver uma dupla vida. Ravi Zacarias faleceu recentemente no ano 2020. Foi um dos evangelistas mais famosos e apologetas do nosso tempo. Quem não consumiu dos pastores os seus livros? Chegou a ser professor de apologética em Oxford. Autor de vários livros que muitos de nós temos nas nossas bibliotecas, seja virtuais ou físicas. Mas enquanto ele disse estas mesmas palavras, ele estava a viver uma vida dupla. No final da sua morte, foram descobertas várias provas de adultério, de acoso a funcionárias da organização missionária que ele dirigia e até de abuso sexual. Fotos que ele enviava para funcionárias, para missionárias. Por que é que eu trago isto aqui? Porque isto faz mais sentido nesta batalha espiritual. Que nós necessitamos de algo ainda mais fundamental. De toda a armadura de Deus. E algo que Paulo vai dizer para nós. Que se encontra aqui, Efésios 6. Versículo 18 a 24. Porque nenhum de nós está livre de cometer o pior dos pecados. Esse é um grande alerta para nós. E a oração é aquilo que irá desempenhar um papel fundamental para nós triunfarmos na batalha espiritual que todos nós enfrentamos e não cair como Ravi Zacarias diante do inimigo das nossas almas. E reparem como Paulo conclui então o tema da batalha espiritual e a carta aos Efésios. Efésios 6, versículo 18 a 24, diz assim a palavra de Deus. Vamos colocar-nos pé aqueles que podem, amados irmãos, para ler a palavra de Deus. Depois de falar da armadura de Deus, versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se, amados irmãos. Vamos falar de duas coisas. Primeiro, a importância da oração na batalha espiritual, na vida, na nossa vida. A importância da oração. Segundo, a importância da irmandade. Está bem? É disto que vamos estar a falar. A importância da vida da igreja e a importância da oração na nossa batalha espiritual. É assim que Paulo conclui esta carta aos Efésios. Primeiramente, o versículo 18 a 20. A importância da oração na nossa vida. A importância da oração na batalha espiritual. Reparem, Paulo, depois de falar de toda a armadura de Deus que necessitamos para a batalha espiritual, ele diz, mas tudo isto conclui com toda a oração e súplica, versículo
18. A oração, o entendimento do que é oração, na forma mais básica, a oração significa petição. Pedir algo. Mas a oração nas Escrituras é algo bem mais abrangente. Não é somente pedir. E quando Paulo está a falar aqui da oração, não está a falar somente de petições. Na verdade, nós vemos nas Escrituras que a oração também deve ser praticada de uma maneira abrangente. Ela não é só bem abrangente, é mais do que pedir. Ela também deve ser praticada de forma abrangente. O que é que eu quero dizer com isso? A oração é para ser praticada na nossa vida e é importante na oração congregacional, comunitária na igreja, mas também de forma privada, individual. Ela também deve ser espontânea, mas também a oração deve ser planeada. Aliás, temos orações escritas nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Elas foram escritas, deixadas para nós, para o nosso exemplo, de maneira planeada para as futuras gerações de crentes. Nós vemos que também a oração tem a ver com intercessão, interceder por alguém, mas também tem a ver com confissão de pecado. Tem a ver também com louvor e ações de graças. Com toda a oração, Paulo está a falar da abrangência da oração na nossa vida. Essas características abrangentes devem estar presentes nas nossas orações. Devemos fazer uso de todas. Aliás, se tu tens a oportunidade de vir à quarta-feira, ou terás a oportunidade no futuro de estar aqui no culto de oração, tu vais ver que nós praticamos e organizamos o culto de oração tendo em conta a abrangência da oração. Tu vais ver orações de confissão de pecado, tu vais ver orações de louvor e ações de graças, tu vais ver orações de intercessão. Porque, na verdade, devemos ter esta prática comunitária e individual desta forma, com toda a oração. Já a súplica, Paulo diz aqui oração e súplica. O que é que Paulo quer se referir a súplica? A súplica é um clamor mais insistente e até urgente. Necessitamos isto nesta vida. Clamores insistentes e urgentes. Suplicar até que Deus responda. Necessitamos da oração nas nossas vidas. Paulo diz também, orando em todo o tempo no Espírito. A importância da oração na nossa vida. Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Agora, eu estava a fazer uma reflexão quando estava a preparar o sermão e eu pensava, orando em todo o tempo, Paulo, tu comias, tu ias à casa de banho, tu conversavas com outras pessoas, tu trabalhavas, fazias tendas até de vez em quando, escrevias cartas, pregavas, aconselhavas, viajavas. Como é que tu dizes? Orando em todo o tempo. Até que eu fui ver qual é a palavra que é usada aqui por tempo no original no grego. Há duas palavras no grego para tempo. Nós, tempo é tempo. Mas na verdade usamos de maneira diferente. Escrevemos da mesma forma, mas é de maneira diferente. No grego não. No grego tu tens a palavra cronos, cronômetro, de onde vem a nossa palavra cronômetro. É o nosso tempo, é o nosso relógio que usamos 24 horas. Paulo não está a usar esta palavra aqui. Claro, porque ele não podia em todo o tempo estar a orar. Paulo está a usar a palavra kairos para tempo. Kairos nas Escrituras se refere a oportunidade, a sessão, determinada época. E Paulo está a usar orando em todo o kairos, em todo o tempo. O que é que Paulo quer dizer, então, por isso? Reparem, pensemos como nós usamos isto também no nosso português. Por exemplo, quando nós usamos a expressão seguinte, naquele tempo é que era bom. Mas tu não estás a dizer que tempo, especificamente. Que ano, que mês, que dia, que hora, que minuto. No fundo é o que Paulo está a usar aqui com esta palavra. Orando em todo o tempo. Aqui Paulo, o que está a dizer é, o orar em todo o tempo é o mesmo que dizer orar tanto na alegria como na tristeza. Tanto na prosperidade como na pobreza. Orando tanto, em todo o tempo, tanto na tranquilidade como na tribulação. Tanto em períodos de alívio como na aflição.
orando em todo o tempo. Pois nós bem sabemos, por experiência própria, que muitas vezes só somos conduzidos à oração em tempos de aflição. É ou não é assim? Pelo menos isso acontece comigo. É quando há tempos de maior aperto, de aflição, é que eu corro mais depressa para a oração. É que eu até passo mais tempo em oração. Que eu dedico mais tempo em oração. Mas Paulo está a dizer que não deve ser assim. Orando em todo o tempo. Mesmo quando tudo esteja bem nas nossas vidas. Em todas as épocas. Não nos esquecermos de Deus quando tudo vai bem. Devemos de orar em todo o tempo. Devemos de orar também no Espírito, Paulo diz. Paulo afirmava que orava no Espírito, não é? É assim que ele diz no versículo 18. Orando em todo o tempo no Espírito. Paulo já falou sobre isso ao longo da sua carta, que a nós nos foi dado o Espírito de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Nós já recebemos o Espírito. E, na verdade, só podemos orar e ser aceitos, as nossas orações serem aceitos por Deus Pai, por causa do Espírito que está em nós. Porque sem o Espírito nós não podíamos ter acesso à presença de Deus. Mas como já fomos reconciliados com Cristo, como já recebemos o seu Espírito, agora nós podemos ter comunhão com o Pai. E por isso Paulo está a dizer orando em todo o tempo no Espírito. Também orando em todo o tempo no Espírito, porque contamos com o seu auxílio nas nossas orações. Ele é, na verdade, o mestre, o professor da oração para os cristãos. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso mesmo, que o Espírito Santo é quem nos ensina a orar e como orar e o que orar. Vamos, por favor, acompanhem-me a uma pequena carta a Judas, ali para os lados do Apocalipse, não é? Antes de chegarmos ao Apocalipse, está aí a carta, esta pequeníssima carta de Judas. Versículo 20. Reparem que Paulo não é o único a falar de orar no Espírito, Judas também o faz. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vemos aqui Judas também a falar de orar no Espírito. Então, o que é isso, orar no Espírito? E porquê é que o Espírito nos auxilia nas nossas orações? E Ele é o verdadeiro mestre da nossa oração. Vamos a Romanos, por favor. Capítulo 8. Versículo 26 e 27. E aqui vamos entender um pouco melhor por que orar no Espírito e na dependência do Espírito Santo. Sumamente importante para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Nós não sabemos muitas vezes orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. É que nós estamos a orar e a pedir algo a Deus, e o Espírito Santo sabe que nós não sabemos orar como convém, e como que o Espírito Santo traduz aquilo para Deus Pai? Intercedendo por nós. Ele é o verdadeiro mestre que nos auxilia na oração. Isto é fundamental. Até porque Tiago vai dizer, no capítulo 4, versículo 3, não tem que abrir, que nós não recebemos porque pedimos mal para os nossos próprios prazeres. Esse é o motivo pelo qual não recebemos. Muitas vezes não sabemos como orar. Não é fascinante que os discípulos não pediram a Jesus Cristo que os ensinasse a expulsar demónios? Que os ensinasse a pregar. Mas os discípulos pediram a Jesus Cristo que Ele os ensinasse a orar.
fundamental a importância da oração nas nossas vidas. E que seja no Espírito. Também no Espírito, não só na dependência do Espírito que nos auxilia, mas na vontade de Deus. Orar no Espírito é orar de acordo à vontade de Deus, não à nossa vontade. Nós até, e devemos ser muito sinceros, bem sinceros nas nossas orações. Jesus Cristo também o foi no jardim do Getsemane e deixou-nos exemplo. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não ficou por aí. Nós podemos orar por livramento, por cura, por prosperidade, por sermos livres do desemprego, por melhores condições. Não é nada de errado pedir essas bênçãos materiais. Mas nós devemos continuar como Jesus Cristo continuou a sua oração. Mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Isso é orar no Espírito. É desejar a vontade de Deus e é submeter tudo à vontade de Deus. Porque Deus tem propósitos em todas as coisas. Mesmo no dia mau, na aflição, na tristeza, na necessidade. Orando no Espírito. Reparem o que diz também o Catecismo Maior do Westminster sobre a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo como nosso auxiliador nas nossas orações. Não sabendo nós, diz o Catecismo o seguinte, não sabendo nós o que havemos de pedir como convém, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quem, pelo quê e como devemos orar, operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, mas Ele desperta nos nossos corações aquelas apreensões, afetos e graças que são necessários para o bom cumprimento do dever de orar. Orar é uma obra espiritual e é uma obra que é realizada na dependência do Espírito e Ele é o nosso verdadeiro mestre da oração. Nós não devemos de orar de qualquer maneira, amados irmãos. Nós devemos de orar de acordo à linguagem celestial, à linguagem do céu, à linguagem espiritual do Espírito. E nós temos esse auxílio do Espírito Santo para orarmos conforme a vontade de Deus, pelo Espírito que habita em nós, mas também porque já nos foi dada a palavra do Espírito, de como nós devemos orar. Nós temos na palavra de Deus exemplos, modelos de como orarmos no Espírito e de acordo à vontade de Deus. Só nesta pequena carta nós temos 2 orações de Paulo escritas, no capítulo 1 e no capítulo 3. Se queremos aprender a orar no Espírito de acordo à vontade de Deus, nós devemos de orar conforme a palavra de Deus. Então reparem que nós somos um povo que não apenas prega a palavra de Deus, não apenas canta a palavra de Deus, nós somos um povo que ora a palavra de Deus. Orando no Espírito. A importância do mesmo. Um teólogo antigo do início do século XX, Boefer, comenta: uma criança aprende a falar porque o seu pai fala com ela. Ela aprende a falar a língua paterna. Assim também nós aprendemos a falar com Deus, porque Deus falou e fala conosco. Pela palavra do Pai no céu, os seus filhos aprendem a comunicar-se com Ele. Ao repetir as próprias palavras de Deus, começamos a orar a Ele. Não oramos com a linguagem errada e confusa do nosso coração, mas pela palavra clara e pura que Deus falou a nós por meio de Jesus Cristo. Devemos falar com Deus e Ele nos ouvirá. Então, por isso, amados irmãos, como eu não sei orar como convém, como eu não quero ser confundido pelo meu coração, muitas vezes eu agarro neste livro, o coloco à minha frente, vou a orações modelos que estão aqui, vou até a salmos que são orações escritas e eu oro inspirado nas palavras deste livro, para orar no Espírito como convém. Porque é do Pai e através da sua linguagem que eu, como filho, aprendo a como orar melhor. Amados irmãos, é fundamental que o façamos. É simples e fundamental que o façamos. Nós, a importância da oração na batalha espiritual, nas nossas vidas também,
Paulo acrescenta algo, voltando ali a Efésios. A oração, e diz: para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós temos de estar alerta. Nós temos de estar vigilantes. Não podemos estar adormecidos. Estamos numa guerra espiritual. E devemos, por isso, fazer uso com perseverança da oração. Por nós, mas Paulo acrescenta algo também. Por todos os santos. A oração e corrermos para a oração demonstra que nós não estamos adormecidos, que nós vigiamos, que nós estamos alerta. Nós temos inimigos formidáveis e poderosos que querem nos destruir em todo o tempo. Por isso é que Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Esta palavra vigiar, estar alerta, como um sentinela de escolta, sempre atento. E o fazemos por meio da oração. Porque o maior perigo para as nossas vidas vem nesses momentos de paz, em que tudo vai bem nas nossas vidas, em que baixamos a guarda. Não foi assim com Davi? Em tempo que ia tudo bem, em tempo, diz a palavra de Deus, em que os reis saíam à guerra, ele não saiu, ficou tranquilo no seu palácio. Vou ter folga hoje. Vou à varanda do meu palácio. Não vigiando, não cumprindo com a sua responsabilidade, aí avistou Batseba e caiu em grande pecado de adultério e homicídio. Reparem como todo homem é capaz do pior dos pecados. Até o homem conforme o coração de Deus, por não vigiar e orar. Não foi assim com Sansão? O homem mais forte que alguma vez existiu. Em força física eu estou a falar. Não foi vencido assim num tempo de tranquilidade, descansando ao colo de uma mulher que revelou, na verdade, de onde vinha a sua força, do seu compromisso e responsabilidade com Deus. O seu voto que tinha feito a Deus. Porque não vigiou. Não foi assim com Salomão, o homem mais sábio de todos. E parece uma contradição dizermos isso. Porque o homem mais sábio de todos, que Deus lhe concedeu um conhecimento, uma inteligência fora do comum, como nunca existiu, nem nunca vai existir. Não vemos que ele perverteu o seu reino, a sua vida pessoal, e se foi atrás dos ídolos pagãos da sua esposa, quando o seu reino era próspero e estava em paz. Nos tempos de maior tranquilidade, quando tudo ia bem, estes homens se esqueceram de Deus. Amados, essas histórias estão escritas para a nossa advertência, para que isso não ocorra conosco. Vigiando. Para isto, vigiando com toda a perseverança, vigiando, e súplica por todos os santos. Nós devemos de orar por todos na igreja. Diz aqui, orando não somente por nós, mas pela igreja, pelos meus irmãos. Devemos orar por todos os santos. Devemos orar uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros nos nossos encontros individuais e pessoais com Deus, orando pela igreja, pelos meus irmãos, mas também nos nossos encontros, quando nos reunimos. Uma das coisas que eu mais valorizo dos nossos cultos de oração, dos nossos encontros de oração, é porque é ali que muitas vezes nós ficamos a conhecer melhor uns aos outros. Aquilo pelo qual os nossos irmãos estão a passar, as suas necessidades, quando compartilham os seus motivos de oração. E para cumprir isso, nós devemos nos expor ao mesmo, orando por todos os santos. E para isso, conhecendo todos os santos. Para podermos orar com melhor eficácia por eles. Encontros de oração têm esse grande propósito. É nosso dever orar pelos irmãos. É o dever principal de um fiel pastor, orar pela igreja.
O que é que disseram os apóstolos ali em Atos capítulo 6? Quando estavam a constituir diáconos, bem, há uma grande discussão, não vou entrar por aí no capítulo 6, se eram diáconos ou presbíteros que estavam a instituir ali, mas deixamos isso para outro estudo, quando estudarmos o livro de Atos. Mas quando estavam a eleger homens espirituais para o serviço das mesas, para o atendimento aos necessitados da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, judeus e gentios, para que se ocupassem dessa administração na igreja e desse ministério, os apóstolos disseram que era necessário fazer para quê? Porque nós precisamos consagrar-nos a duas coisas, ao ministério da palavra e oração. Esse é o fundamental dos ministérios fundamentais de um pastor. É o ministério da palavra, do estudo da palavra, do ensino da palavra e da oração pela igreja. Um pastor fiel ora por todos os santos. Às vezes, talvez pode ser que é difícil, não é? Mas sei lá, pode ser que tu não tenhas nenhuma ideia do que orar por ti mesmo. Mas tu deves, nesta batalha espiritual que travas não somente por ti, mas pela igreja, porque fazes parte do povo de Deus, orar pela igreja. Orar pela tua família da fé. E sempre há muitos motivos na nossa família da fé para orarmos uns pelos outros. Eu menciono aqui alguns dos motivos de uma realidade que está no nosso meio. Há irmãos desempregados, sem trabalho no nosso meio. Devemos orar por eles. Há irmãos desesperados por um lugar onde viver. Um apartamento. Devemos orar por eles. Há irmãos em luto. Mesmo esta semana, o avô da Nati faleceu. Há irmãos que estão a ter dificuldades na criação dos seus filhos. Devemos orar por eles e pelos seus filhos. Há irmãos no nosso meio doentes. Devemos orar por eles. Há irmãos a lutar com a ansiedade de uma maneira severa. Devemos orar por eles. Há casamentos em perigo. Devemos orar por eles. Há irmãos abatidos. Devemos orar por eles. Orando por todos os santos. Como não orar, irmãos? Se há tanta necessidade no nosso meio. Será que temos um coração de pedra? Devemos orar uns pelos outros. E se de facto temos um coração de pedra, na verdade que o Senhor aqueça os nossos corações. Peçamos a Deus que nos dê um amor maior uns pelos outros e que o mesmo seja visível pelas nossas orações uns pelos outros. Orando por todos os santos. É claro que alguém diz, então só devemos orar pelos crentes, pelos santos. Não. Nós devemos orar por todos. Mas Paulo destacar aqui, orando por todos os santos, é porque a família da fé é a nossa primeira e maior responsabilidade. E deve-se, por isso, ocupar a nossa maior preocupação. A família da fé. Os santos. Mas reparem, quanto tempo é que eu tenho? Ainda estou no versículo 18. Devemos orar também por aqueles que são mais fortes na fé. Pelos que estão na linha da frente. Pelos nossos guias espirituais. Pelos nossos pastores. Paulo não apenas diz para orar por todos os santos. Obviamente aí estão os pastores. Mas Paulo quer destacar algo mais. E ensinar-nos o que muitas vezes esquecemos. E talvez a igreja ali se podia esquecer de orar pelo super apóstolo Paulo. E o que é que ele diz no versículo 19? E também por mim. Orem por mim. Amados, se até o super apóstolo, talvez o homem maior que pisou além de Jesus Cristo, que pisou este planeta Terra, se até o super apóstolo Paulo era consciente da sua necessidade que a igreja orasse por ele, quanto mais eu, que não tenho metade dos seus dons, metade da sua fé, metade da sua coragem. Quanto mais a igreja deve orar pelos seus pastores, pelos seus líderes espirituais. Orem também por eles. Não se esqueçam deles.
As orações são a coisa mais importante e o bem maior que alguém pode fazer pelos seus pastores. Orar por eles. Na verdade, todo pastor necessita das orações do povo de Deus como do ar para respirar nesta batalha espiritual. Por todas as pressões espirituais, por toda a carga espiritual, e porque vocês sabem que o alvo principal de Satanás muitas vezes são aqueles que estão mais expostos para provocar o maior dano à igreja. Orem também por mim. É o que dizia o apóstolo Paulo. Orem também por mim. Agora, reparemos o que é que Paulo pede para si. Qual é a lista de motivos de oração de Paulo? Ele está preso, lembram-se? Então, podemos imaginar que ele vai pedir, orem para que seja liberto da prisão. Não, não pede isso. Em 2 Coríntios ele diz que sofria de um espinho na carne. Nós não sabemos o que era, que o afligia muito. Isto foi no ano 50. Esta carta foi escrita no ano 60 depois de Cristo, cerca. Então vamos imaginar que Paulo vai pedir para orem para que eu seja livre do espinho da carne. Também não pede por isso. E isso é impressionante. Reparem os motivos de oração do apóstolo Paulo. Versículo 19. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pede orações para que ele, em toda a circunstância, mesmo na prisão, onde esteja, seja uma fiel testemunha do Evangelho, com a sua vida e quando abrir a sua boca. Essa era a preocupação maior na vida de Paulo. Paulo não está preocupado consigo mesmo, Paulo não vive para si mesmo, Paulo não se foca nas suas circunstâncias, e isso é um grande exemplo para nós. A sua maior preocupação é o reino de Deus, e ele buscava primeiramente o reino de Deus. Assim também deve ser connosco. Devemos de aprender nesta vida que vivemos para algo maior do que nós, e que vai além de nós. Em todas as coisas, mesmo na mais profunda das necessidades, nós vivemos para a glória de Deus e devemos orar, não tanto para sermos livres, mas para que sejamos em tudo e em todas as coisas fiéis testemunhas do Evangelho para a glória de Deus. Esta era a preocupação maior de Paulo. Para com intrepidez, quando abre a boca, ou seja, com ousadia, tenha ousadia para pregar o Evangelho, para ser testemunha do Evangelho, para que não tenha vergonha do Evangelho. Paulo sabe que a mesma só vem por meio do poder do Espírito Santo nele. Porque nós somos muitas vezes tentados como homens, como mulheres, ao medo, à vergonha. Quantas vezes é que isso já aconteceu comigo? Eu estou seguro, também já aconteceu contigo. Quantas vezes tu tiveste aquela vontade, talvez num restaurante, talvez num autocarro, de começar a falar algo do Evangelho, mas ficaste calado por vergonha? Ou talvez querias ir aos teus vizinhos entregar um folheto, mas pela vergonha ou medo da reação deles não o fizeste. Bem, Paulo era consciente que somos tentados ao medo e à vergonha. Então Paulo pede orações para que seja ousado. Nós também devemos pedir para que o Senhor nos dê ousadia, coragem para sermos fiéis testemunhas do Evangelho. E pensemos também especificamente em Paulo como apóstolo, como líder na igreja. E pensemos hoje em dia, apliquemos isso em orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos pregadores do Evangelho. Dias difíceis nós vivemos, com muitas pressões, de dentro e de fora da igreja. Nós devemos orar para que os nossos pastores permaneçam fiéis, ousados, com coragem no mundo hostil ao Evangelho. E se levantem como testemunhas fiéis, não comprometendo o Evangelho, não diluindo o Evangelho e não tendo medo das ameaças ao Evangelho. É este mundo que nós vivemos e dias piores virão. No mundo hostil ao cristianismo, necessitamos cada vez mais de orar para que os nossos pastores sejam de modelo para a Igreja de Cristo, como fiéis testemunhas do Evangelho. Que os nossos pastores sejam cheios de coragem para pregarem fielmente a palavra de Deus, não se importando com as consequências. Que os nossos pastores estejam comprometidos com a imagem que dão de Deus,
fiel e da sua palavra, e não como perderem o estrelato ou contratos publicitários como autores de livros. Que os nossos pastores abracem, se for necessário, a rejeição dos homens, a diminuição até de uma congregação na igreja, ou mesmo até a prisão, por serem fiéis testemunhas da palavra de Deus. Porque nos últimos dias virão homens e mulheres que não vão querer ouvir a verdade. Mas que esses pastores continuem firmes e fiéis como testemunhas do Evangelho. Amados irmãos, é isso que Paulo pede, é isso que devemos orar como igreja, e é fundamental nesta batalha espiritual para nós, para esta vida e para a nossa família da fé, a igreja. O nosso alvo neste mundo é o mesmo alvo do apóstolo Paulo, que ele diz ao final do versículo 19, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Não há missão mais importante para um cristão. Não há necessidade maior para este mundo que o Evangelho. Não há mensagem mais urgente para este mundo que a mensagem do Evangelho. E não há poder maior nesta terra que o poder da mensagem do Evangelho, o único que transforma vidas. Fazer conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20, Paulo diz, pelo qual sou embaixador em cadeias. Por causa do Evangelho, ele está preso. Mas ele não olhava tanto para a sua condição de preso. Na verdade, o que identifica a identidade de Paulo não estava nas suas correntes. Mas sim, reparem como ele se trata a ele mesmo, como embaixador, representante de Jesus Cristo aqui na terra. Representante da sua mensagem. É isto que nós somos por extensão, amados irmãos. Não é apenas o apóstolo Paulo. Nós, como cristãos, fomos chamados, nesta época específica, a sermos testemunhas fiéis do Evangelho e guardiões também do verdadeiro Evangelho, para transmiti-lo, para passá-lo às futuras gerações de maneira fiel. Fiel. Embaixador em cadeias. Ele reconhecia em tudo que Deus era soberano, que ele estava preso, mas que sobre César, que o tinha colocado na prisão, reinava Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele era seu embaixador também na prisão. Paulo diz, versículo 20, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Reparem, em Cristo, ou seja, de acordo à vontade de Cristo, na dependência de Cristo, mas também de acordo à palavra de Cristo. É ser um pregador fiel da verdadeira palavra de Jesus Cristo. Eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. É pela segunda vez Paulo pede por ousadia. Que os irmãos ali em Éfeso orem para que o Senhor lhe dê ousadia, coragem. Segunda vez. Se Paulo repetidas vezes pediu por ousadia, é porque a covardia e a timidez não podem ser mesmo características de um ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho não pode ser tímido no sentido de não conseguir proclamar a mensagem do Evangelho. Não pode ser envergonhado que de maneira não possa transmitir a mensagem clara do Evangelho. Porque se o for tímido, rapidamente irá perder os ouvintes. Se for envergonhado, não convencerá nunca os ouvintes. E será um impedimento para que eles conheçam a mensagem clara e convincente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo diz para que o Senhor lhe retire toda a timidez, toda a vergonha e o encha cheio de ousadia e coragem. Devemos orar o mesmo por nós. Todos nós, de alguma forma, lutamos contra a timidez, com a vergonha. Devemos pedir ao Senhor por ousadia. Por último, do versículo 21 a 24, depois de falar da importância da oração na nossa vida, na batalha espiritual, na igreja, ele vai falar da importância da irmandade na vida da igreja. Reparem, versículo 21, e para que saibais também a meu respeito e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Reparem a importância da irmandade na vida da igreja.
Paulo mesmo na prisão não se preocupava consigo mesmo, mas com a igreja, com a condição em que estavam os irmãos ali em Éfeso. Paulo estava preocupado que eles recebessem uma incorreta informação sobre ele ou sobre a sua real condição na prisão. Porque vocês sabem que notícias falsas muitas vezes correm depressa, boatos, ou como nós sabemos o típico de quem conta, acrescenta sempre um ponto. Então Paulo estava preocupado com as notícias que aquela igreja estava a receber dele e que eles podiam estar em grande aflição, a sofrer por ele. Então Paulo está preocupado em enviar alguém para cuidar do coração daqueles irmãos. Reparem o coração pastoral de Paulo, na prisão, mas mesmo assim se preocupando com a igreja. Envia Tíquico para então lhes entregar uma informação completa sobre ele, sobre a sua condição, sobre o seu estado na prisão, para os deixar descansados e aliviados. Para Paulo, o bem-estar da igreja, dos irmãos, era o mais importante. A grande pergunta para nós também, seguindo o exemplo de Paulo e aplicando o exemplo de Paulo às nossas vidas: que lugar é que ocupa esta família, esta igreja no teu coração? Repare, Paulo estava preso e a sua preocupação estava fora dele, pela igreja. Que lugar é que ocupa a igreja para ti? Paulo dá-nos uma grande lição sobre a importância da igreja, dos nossos irmãos, do cuidado com eles, da irmandade e a prioridade que a mesma deve ocupar nas nossas vidas. Cuidarmos uns dos outros. Tíquico também é destacado aqui, e não é a única parte, não temos o tempo para ir a outros textos. Em várias outras cartas, Tíquico é destacado como um fiel servo do Senhor. Que o Senhor nos envie mais Tíquicos e levante mais Tíquicos e sejamos mais como Tíquicos, que tinham um ministério reconhecido de fidelidade ao Senhor, de exemplo e encorajamento de como devemos servir ao Senhor e uns aos outros. Amados irmãos, isto é o valor da irmandade. Nós precisamos desses exemplos no nosso meio, nas nossas vidas, na nossa igreja. Reparem o ministério no versículo 22 de Tíquico. E ele console o vosso coração. Há 2 domingos atrás, quando o pastor Fernando Sousa pregou sobre Barnabé e o seu ministério de consolação, nós fomos grandemente encorajados por essa exposição da palavra de Deus e o exemplo de Barnabé. Mas aqui está outro Tíquico, também com o seu ministério de encorajamento, de cuidado, de consolação à igreja. E esta é uma chamada para todos nós. Porque eu vou ler para vocês, não têm que abrir. Esta chamada de sermos consoladores é uma chamada para todos nós. Nós devemos, versículo 11 de 1 Tessalonicenses 5, se alguém está a tomar nota: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esse é o ministério de todos nós, não é só de Tíquico. A importância da irmandade e de vivermos a vida da igreja, como igreja, edificando-nos uns aos outros, consolando-nos uns aos outros. Seguindo aqui o exemplo que nos deixa Tíquico. Amados irmãos, pensemos no seguinte. E eu, ao longo dos meus anos de igreja, e já passei por algumas igrejas, não muitas, mas pelo menos 3 igrejas das quais eu fui membro. A segunda Igreja Batista do Barreiro, a minha igreja-mãe, a Igreja Evangélica de Tecei, em Buenos Aires, Argentina, onde eu fui membro durante 4 anos, porque eu estudei lá 4 anos na Argentina, e agora a Igreja Batista da Ramada, convosco desde 2010. Quantas vezes é que eu ouvi de vários: ninguém liga para mim na igreja, ninguém se preocupa por mim nesta igreja, ninguém sabe como estou. Em todos esses casos, há um padrão comum. Muitas vezes, essas pessoas são apenas passageiras na igreja. Elas não valorizam a irmandade. Elas são apenas domingueiras. Elas estão apenas ao domingo.
elas na verdade estão distantes da Irmandade, distantes da igreja. Mas depois elas buscam que lhes liguem, perguntem por elas, se preocupem, mas elas não ligam para ninguém. Elas não visitam ninguém. Elas não se preocupam com ninguém. Amados irmãos, a importância da vida da Irmandade para nós. Precisamos Tíquicos e ser como Tíquicos. Ou aquela quando nós dizemos, ou quando alguém diz, não, a igreja está fria. Nós devemos, ou se tu estás a sentir isso, primeiramente, a igreja está fria, deves primeiramente ver como é que está o teu coração, se não és tu que estás frio em relação à igreja e às pessoas da igreja. Se não és tu que te distanciaste da igreja, se és tu que não participas da vida da igreja, se és tu que és apenas um domingueiro, e aí se calhar vais ver que em vez da igreja estar fria, tu é que estás frio em relação à igreja e à irmandade da igreja. Se vês que pessoas estão distantes de ti na família da fé, considera primeiro se não foste tu que te distanciaste dessas mesmas pessoas e igreja. Considera isso. Se pelas tuas atitudes, pelas tuas ações, pela tua falta de envolvimento na igreja. Sejamos como Tíquicos, encorajadores, edificadores, consoladores no nosso meio. Sejamos assim conhecidos todos nós. Que o Senhor nos ajude. Versículo 23 e 24, uma bênção final de Paulo. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta é a importância de desejarmos 3 coisas para a igreja e sermos promotores dessas 3 coisas na igreja. Reparem, paz, amor e fé. Pergunta para nós, para os nossos corações, avaliarmos. Será que tu desejas isto para esta igreja? Será que tu estás a promover isto nesta igreja? Paz, amor, entre os irmãos, fé. Era o que Paulo desejava. É o que nós devemos desejar pela igreja. Sabem, o simples facto de estarmos aqui a cultuar juntos ao Senhor, junto aos meus irmãos, já serve para cumprir este propósito. Nós não vamos ao culto por causa de nós. Nós vamos ao culto também por causa dos nossos irmãos. Porque nós queremos promover a paz, o amor e a fé na igreja. E devemos reunir-nos para promover esta paz. E as nossas atitudes devem esforçar-nos a garantir essa paz na igreja. Esta paz, Paulo está-se a referir à nossa harmonia que já temos com Deus, mas também porque somos reconciliados com Deus, promovemos essa mesma reconciliação uns com os outros. Quem promove desunião não está a promover essa paz. Na verdade, a inimizade, quem promove a inimizade é uma obra da carne e a mesma é inflamada pelo próprio inferno. A obra espiritual é promover paz e desejar paz para a igreja. Quem perturba a paz, a união da igreja, na verdade, não está cheio do Espírito Santo. Apenas é movido pelo seu coração e as suas paixões carnais. Porque Paulo vem falando de uma vida afetada pelo Evangelho e termina esta carta desejando àquela igreja paz, amor e fé. É isso que desejam os verdadeiros cristãos para uma igreja. É isto que promovem os verdadeiros cristãos numa igreja, paz. Não perturbemos a paz. Um perturbador de paz é aquele que fala mal. Fala mal dos irmãos. Fala mal do pastor. Não promove a paz. Não deseja a paz. Amados irmãos, como igreja, esses irmãos devem ser silenciados e devem ser afastados das nossas mesas de comunhão. É isso que Paulo diz em Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Afastai-vos de tais. E se tu tens sido
de alguma maneira, alguém que não promove a paz na igreja, o amor, a fé. Bem, sabem, há uma esperança maravilhosa na obra do Evangelho. É o arrependimento. É a confissão do pecado. E alcançarás a misericórdia do Senhor. E serás restaurado à plena comunhão com Deus e com a sua igreja. Graça, graça. Termina da seguinte forma, Paulo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Há um favor especial de Deus, uma graça especial de Deus para aqueles que amam verdadeiramente, sinceramente, incorruptivelmente, na verdade é a palavra que Paulo está a usar aqui, incorruptivelmente a Jesus Cristo. E este favor especial de Deus, essa graça especial, ela somente será derramada, experimentada e vivida por aqueles que amam sinceramente a Jesus Cristo. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, me amas? 3 vezes, me amas? Me amas? Então cuida das minhas ovelhas, do meu povo, da família da fé. E só aqueles que amam sinceramente a Jesus Cristo cuidam também da igreja e receberão uma graça especial do Senhor sobre eles. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Se tu amas a Jesus, se amas a igreja, paz, amor e fé irão se manifestar na tua vida. Serão frutos naquilo que tu dizes e naquilo que tu fazes. A ausência desses frutos de paz, amor e fé pode ser um perigoso sinal que tu ainda não conheces verdadeiramente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e ainda não nasceste de novo. Fica aqui a advertência. Falando de graça, mais uma vez, Paulo termina esta carta citando a graça de Deus. É muito interessante. Não temos tempo de ler todos os versículos, mas Paulo fala da graça repetidas vezes ao longo da sua carta. No capítulo 1, versículo 2, versículo 6, no capítulo 2, versículo 7 e 8, no capítulo 3, versículo 2 e 8, no capítulo 4, versículo 7, e termina esta carta falando novamente de graça. Amados, na nossa vida, desde a salvação, como nos conduziu Paulo desde o início desta carta, na nossa santificação, na irmandade entre nós, na oração, na capacidade para sermos os homens e as mulheres que Deus quer, para manifestarmos a paz, o amor e a fé, tudo isto temos e podemos produzir e viver a vida que Deus quer por causa da graça de Deus, do seu poder que atua em nós. Maravilhosa graça. E por causa da maravilhosa graça que recebemos em Jesus Cristo, que nos esforcemos então para responder a esta maravilhosa graça e viver como Deus quer. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo ensino rico da mesma, de avaliar-nos as nossas próprias almas, de expormos ao verdadeiro Evangelho, de sermos exortados e desafiados a viver, Senhor, o Evangelho nas nossas vidas, em cada uma das áreas, de maneira individual e coletiva como igreja, Senhor, como resposta à maravilhosa graça que Tu derramaste dos nossos corações, Senhor. Que essa graça, Pai, continuemos a desfrutar e cada vez derramos de uma maneira mais especial em nós, na medida em que também crescemos num amor mais sincero, Senhor, e incorruptível por Jesus Cristo. E isto tudo como resposta para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém.